Final de ano chegando, e mesmo que a gente não queira, parece que a gente começa a entrar num estresse maluco, numa correria, numa loucura, e quando vê, a gente tá querendo resolver tudo nessas últimas semanas do ano, parece que o mundo vai acabar no dia 31 de dezembro, parece que a gente não tem mais nenhuma chance de resolver as coisas que ficaram pra trás, e a gente que tá um pouco mais desperto, porque eu imagino que você que tá assistindo esse vídeo, você já tá numa busca, você já tá nesse reencontro com você mesmo, ou você tá curioso sobre o assunto. Só que a grande maioria das pessoas ainda não tá despertando para isso, ainda tá muito distante desse desenvolvimento pessoal, desse autoconhecimento. E essas pessoas, que é a grande maioria, elas começam a realmente entrar numa loucura, num desespero, que parece que tudo vai acabar, parece que toda a comida que existe no mundo vai acabar. E eu falo disso justamente porque eu e meu marido temos um supermercado aqui em Gramado, e nessas épocas a gente observa o comportamento das pessoas, né? É inevitável, gente, a gente não quer, mas quando vê, a gente tá observando que as pessoas estão no armazém, né, no nosso supermercado lá, parece que elas estão comprando o mundo inteiro, parece que tudo vai acabar, parece que não vai mais ter chance de continuar. Só que a gente viveu um ano inteiro, foram 12 meses, foram 8.070 horas, se eu não me engano, que a gente vive num ano. E daqui a pouco a gente vai ter disponível mais 12 meses, mais 8.070 horas. E aí, como é que fica? Então, por que e para que entrar nesse modo estresse? Por que e para que essa correria danada? Talvez você já não esteja mais nessa bolha, mas fique presente, porque às vezes, sem querer querendo, a gente entra nessa bolha e a gente começa a entrar no modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência? É a gente começar a colocar o nosso próprio corpo e o nosso estado emocional, mental, energético em estado de alerta. Já há muitos estudos da física quântica, da neurociência, mostrando os danos de níveis de cortisol alto. O cortisol é o hormônio do estresse, ele é liberado na nossa corrente sanguínea quando a gente está em modo sobrevivência, em modo estresse, e é o que faz com que muitas vezes a gente comece a desenvolver, inclusive, né, alguns distúrbios, como ansiedade, síndrome do pânico e até doenças mesmo, né, onde o nosso corpo ele começa a entrar nesse estado de alerta tão constante que ele não consegue mais voltar para a homeostase, ou seja, para o seu estado normal e natural de ser. Vou explicar como é que isso funciona. Quem me acompanha mais tempo já me ouviu falar disso em outros vídeos. Mas o que acontece? Quando a gente tá com alguma situação mal resolvida, que a gente não consegue resolver, quando a gente tá com alguns medos, quando a gente tá em estado de alerta no sentido de tenho que me preparar para o pior, tenho que ficar sempre alerta, sempre atento, porque alguma coisa pode acontecer. Por mais que isso pareça normal e corriqueiro, isso não é o nosso estado natural. A gente às vezes se condiciona a viver assim porque nos ensinaram a viver assim. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é estar no modo sobrevivência. É ligar esse alerta constante, sabe aquela luzinha que fica piscando e com aquele barulho ensurdecedor, que às vezes em alguns lugares isso tem que ligar porque as pessoas precisam ficar atentas, alguma coisa pode acontecer? Então, às vezes o nosso corpo liga essa luzinha, esse barulhinho. Em alguns momentos a gente até liga esse estado de alerta por necessidade. Só que esse estado de alerta ele não pode permanecer por muito tempo. Tem que ser por um período muito curto. Seu corpo aguenta doses grandes de cortisol no sangue por pouco tempo, por períodos muito curtos. Por exemplo, você está no trânsito lá e alguém te fecha no trânsito. Você tem que tomar uma decisão muito rápida. Automaticamente o seu cérebro liga a amígdala cerebral para ter uma reação rápida. Você não tem muito tempo para pensar, você só tem que fazer alguma coisa para não bater seu carro, para não bater em ninguém. E aí os níveis de cortisol aumentam rapidamente, seu coração acelera, né? Sua mão sua, porque você tem que tomar uma decisão rápida. Nesse momento, o corpo, ele sente, a mão sua, o coração fica acelerado, o estômago parece que dá um tranco assim. Por quê? Porque toda a corrente sanguínea, o sangue, ele vai para os órgãos mais importantes do nosso corpo, as extremidades gelam, porque o sangue, a circulação, ela concentra tudo aqui na região mais importante do nosso corpo. Para quê? Para te preservar, porque você entrou em modo sobrevivência, ou seja, eu tenho que correr, lutar ou me esconder, porque alguma coisa ruim pode acontecer. Isso é um estado que acontece naturalmente com a gente desde o tempo das cavernas, que a gente tinha que agir e reagir diante dos perigos. Porém, na maioria das vezes, a gente está no nosso escritório, bem sentado, como eu tô aqui agora. Não tem nada acontecendo ao meu redor para eu entrar em modo sobrevivência. Então, se eu fico aprisionado
em algumas tendências de me manter no modo sobrevivência, ou seja, eu tô aqui bem sentada, eu não tenho que correr, eu não tenho que fugir, eu não tenho que me esconder, eu não tenho que lutar, porque eu tô aqui, trabalhando no meu computador bem bonitinha, bem sentada. Mas internamente eu fico o tempo todo preocupada. Como que eu posso fazer para evitar o pior? Eu fico preocupada com uma situação do passado que nunca se resolveu e que nunca vai se resolver, né? Porque já tá lá no passado. Eu fico com aquela preocupação de como que eu tenho que resolver as coisas que vão acontecer daqui 2 horas, daqui 5 horas, amanhã. Tudo isso faz com que os níveis de cortisol aumentem, o seu corpo fica bagunçado porque ele não entende muito bem o que está acontecendo. Afinal, você está parado, você não está correndo, você não está tendo que resolver nada. Mas lá no seu coração, lá no seu mental, no seu emocional, existe uma informação que está dizendo, ei, entra no modo sobrevivência. Tem pessoas que passam uma vida inteira assim. E isso aumenta os níveis de cortisol lá em cima e começa a gerar danos. Vem como consequência algumas doenças. Doenças emocionais e também doenças do corpo físico. Níveis de estresse lá em cima, quando não são diminuídos, né, não são acalmados, vão gerar consequências. Então, é necessário que você observe como que você tem lidado com as questões do dia a dia, como você tem lidado com as suas histórias do passado, com as questões que hoje mexem com você, porque se você não tratar isso, ou se você não olhar para isso, tentar excluir isso da sua vida, isso vai ganhar força. E aí você vai ter mais dificuldade ainda de sair dos níveis altos de cortisol e de estresse. Eu até elegi 5 coisas que eu acredito que auxiliam muito nesse período agora, porque é natural a gente ligar o nosso modo sobrevivência agora em função, muitas vezes, de um psiquismo, não é nem do que tá acontecendo, mas é psíquica a coisa, a gente entra nessa onda e quando vê a gente tá estressado por nada. E aí, inclusive, essa semana os meus alunos perguntaram, Kátia, como é que eu faço para me blindar e me proteger com relação às energias do ano, né? Eu vou fazer um vídeo bem especial falando sobre isso daqui uns dias, mas a grande questão é que o primeiro passo é justamente não entrar nessa bolha da loucura de final de ano, porque, tipo, não faz sentido, gente. Eu sei que culturalmente a gente tem uma tradição de chegar em períodos de Natal, de Ano Novo e querer resolver, tomar a resolução de certas coisas na vida, porque o ano passou e coisas ficam pendentes, a gente normalmente não resolve tudo, às vezes resolve, mas na maioria das vezes não. E aí a gente tem essa tendência de querer fazer tudo com muita rapidez para tentar resolver, mas não vai resolver, porque às vezes não dá mais tempo hábil para você fazer certas coisas. E calma! Quando chegar 1º de janeiro, a gente tem um ano inteiro ainda pela frente para fazer as mudanças necessárias, para fazer o que é preciso, para tomar ações que são importantes. Claro, se você tiver tempo de fazer coisas ainda nesses últimos dias do ano, faça. Mas dependendo, não tem mais tempo, não adianta. Não adianta brigar com isso, né? Querer correr contra o tempo. Você só vai querer fazer força para resolver as coisas e não é na força que as coisas se resolvem, porque a vida tem que ser fluida. Ela não tem que ser forçada. Você não tem que forçar que as coisas sejam de certa maneira. Você tem que deixar que as coisas fluam para que você consiga passar por esse período com mais leveza. Primeira coisa que eu elegi aqui, que ajuda a sair desse estado de estresse, desse modo sobrevivência, é você tomar consciência disso. É você saber que, opa, o que tá me estressando? O que tá me incomodando? O que não tá bem? E se você se identificou com o que eu falei, ou algo que eu comentei aqui te tocou e você precisa olhar para isso profundamente, eu te recomendo fazer as sessões de alinhamento de início de ano, porque eu não tenho mais horário agora em dezembro. Mas eu vou abrir minha agenda agora em janeiro, já tenho alguns atendimentos agendados, e a gente vai manter por mais uns dias a condição especial que eu tinha feito agora no final do ano. Porque muita gente ficou de fora, a gente tá com várias pessoas buscando, né, perguntando, querendo fazer os atendimentos, então a gente vai manter uns diazinhos ainda a condição especial que a gente preparou para você que quer fazer as suas sessões de alinhamento de início de ano. Agora são para janeiro mesmo. Então entre em contato pegando o nosso WhatsApp aqui e fale com a minha equipe que a gente já providencia o quanto antes para você agendar a sua primeira sessão e a gente começar o seu programa e as suas sessões de alinhamento. Combinado? Segunda coisa que você precisa fazer é ter consciência de que você tem mais um ano pela frente, como eu falei. Então você vai ter inúmeras possibilidades, inúmeras oportunidades. E é interessante de ter consciência que 2025, ele vai ser um ano em que a gente vai poder expandir e crescer em todos os sentidos, tanto o lado bom quanto o lado não tão bom. Para você entrar em sintonia com esse novo ano, é que eu faço as sessões de alinhamento, justamente para a gente olhar como que tá o seu plano de vida para 2025, o que é que você tem projetado, como você tem se sentido com relação ao que você deseja para sua vida. Porque a terceira coisa que eu elegi aqui é você realmente viver uma vida que faz sentido. Se você quer deixar de sentir estresse, se você quer viver uma vida mais leve, mais fluida, você precisa viver uma
vida que faz sentido para você. Ela tem que estar em coerência com aquilo que você deseja no seu coração. E muitos de nós ainda vivem uma vida que é muito coerente para os outros. Inclusive, quantas vezes você diz sim para os outros e diz não para você? O quanto você tem se priorizado nos seus projetos, nas suas metas de vida, nos seus objetivos de vida. Outra coisa essencial, que eu vou falar disso em outros vídeos também, desde 2023 eu parei de ter metas. Como assim, Kátia? Você tá doida? Hoje eu não tenho metas, hoje eu tenho um plano de vida. Eu tenho um plano e eu planejo como eu quero viver, mas eu não tenho metas quantificáveis. Ou seja, eu não sei quanto eu vou faturar em 2025 e eu nem espero um resultado X ou Y. Eu não sei quantos clientes eu vou atender e eu nem espero quantos clientes eu vou atender. E sabe o que é mais legal? Hoje mesmo eu tava vendo, porque eu tenho caixinhas que eu guardo as fichas de atendimento dos meus clientes, porque tem uns que fazem atendimento por um período, né? Fazem as sessões comigo, passa 6 meses, passa 8 meses, às vezes aparece uma outra demanda, um outro tema, a pessoa quer olhar para aquilo profundamente, ela volta e a gente dá continuidade. E é interessante que eu tava olhando as fichinhas do ano passado, elas ocuparam mais ou menos metade da caixa. As desse ano já tá transbordando. E eu não fiz meta de quantos clientes eu queria atender esse ano. Só que todos os meses eu tive agenda lotada. Por quê? Porque eu escolhi como eu quero viver a minha vida em 2024. E eu digo pra vocês de coração aberto, assim, ó, feliz da vida, que eu tive o melhor ano. Eu não sei se eu tive um ano tão leve, tão fluido e tão feliz como eu tive em 2024. Foi o meu melhor ano, tenho certeza disso, em todos os sentidos. Principalmente porque eu foquei na pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Eu aprendi a me priorizar de verdade esse ano. Eu aprendi a fazer coisas esse ano que eu nunca me dava o direito de fazer. E olha que eu já sou terapeuta há quase 20 anos, gente. E eu achava que eu era muito bem resolvida com isso. Só que de tanto atender alguns casos de consultório que vinham com esse tema, ou até nem vinham com esse tema, mas ia para esse caminho, que tipo a gente via que tudo que estava travado na vida da pessoa era a falta de se priorizar. Eu parei tudo e comecei a observar como que eu realmente estava lidando comigo mesma. Então foram lições lindas, maravilhosas, que eu vivi junto com os meus clientes ao longo de 2024. Foi maravilhoso. Então eu posso falar de coração pra vocês que eu tive meu melhor ano. E certamente 2025 vai ser melhor ainda, porque sempre é melhor. Se eu olho pra Kátia de 2022, final de 2022 eu tava muito melhor. Final de 2023 eu tava muito melhor. Final de 2024, muito melhor. A cada ano eu vejo que eu tô muito melhor em muitas coisas. E que eu venho crescendo e progredindo em muitos pontos que às vezes eu avançava, voltava, algumas coisas eram cíclicas. Esse ano parece que muita coisa realmente mudou e definitivamente. Então a importância de ter esse olhar para dentro e de perceber que vida que eu quero viver e o que faz sentido para mim é essencial. Porque a gente só vive em burnout, sob estresse, quando a gente realmente não tá vivendo uma vida que faz sentido pra gente. A gente tá vivendo por viver, tá no modo sobrevivência. Tá lá fazendo o que tem que fazer, porque tem que ganhar aquele dinheiro, porque tem que realizar aquelas coisas, porque tem que cumprir com aquelas tarefas. Tá, e você? Onde está o tempo que você precisa tirar para si? Onde está o tempo que você se prioriza, não é mesmo? E eu até já falei da quinta coisa que eu acredito que amenize muito esse estado de estresse, de modo de sobrevivência, que é saber como a gente quer viver a nossa vida. Você não precisa ter metas, mas você precisa saber como você quer viver. Que experiências você quer ter em 2025, por exemplo? Como você quer viver daqui pra frente? Que vida que faz sentido pra você? Eu alinhei muita coisa que eu queria sempre fazer. E eu nunca fazia. Inclusive, eu estava falando com meu marido sobre isso essa semana. Porque a gente tem um caso de uma amiga muito querida, que tá muito doente, e eu não sei não se ela vai ficar por aqui por muito tempo. E conforme a gente foi acompanhando o caso, né, de perto e tudo, e estando junto ali, né, dando força de alguma forma, eu fui observando que realmente a gente nunca sabe o que pode acontecer conosco. Então, assim, esse ano, além de ser um ano em que eu vivi a vida de uma maneira muito mais leve, muito mais fluida, que eu não coloquei toda uma pressão em cima de mim, eu também parei de deixar para depois coisas que eu queria realizar. Uma das coisas que eu queria realizar e eu nunca fazia era tirar mês sim, mês não, um final de semana para passear. E como esse ano a gente teve a questão das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, não dava para pegar avião, era muito chato, né? Ter que ir até Florianópolis, cansativo. Então a gente nem viajou de avião esse ano. Acho que não viajamos mesmo. Mas a gente aproveitou e a gente conheceu muito lugar aqui por perto, porque a gente ia fazer as viagens de carro, então a gente saía um fim de semana para ir para um lugar, aí passava 3, 4 semanas, vamos para outro lugar, vamos, aí a gente se organizava e ia, sabe? Então assim, eu sempre queria fazer isso, mas eu nunca achava que eu tinha tempo para isso. E como é que agora eu achei tempo para isso, sabe? É muito maluco, porque às vezes a gente só precisa abrir espaço na nossa vida, não é nem só na agenda, é na vida, e ficar disponível para aquilo. Porque de algum jeito as coisas se alinham.
e você começa a fazer as coisas que você deseja. Só que isso tem que fazer sentido, porque às vezes não faz. Era uma coisa que pra mim fazia muito sentido. É uma coisa que pro meu marido faz sentido. Então a gente fez, realizou, conseguiu. E às vezes a gente não tem muito tempo. Imagine se você tivesse 6 meses de vida. Como você viveria? O que você faria? Tem vídeos que eu falo sobre isso aqui no canal. São vídeos mais antigos, mas que eu faço as pessoas pararem pra pensar. Eu já recebi até depoimento desse vídeo. Tá, e aí? E se 2025 for o último ano da sua vida? Como é que você quer viver? Quem você quer ser pra ter? Entende? E aí você realmente vai parar tudo pra observar que, puxa, eu realmente posso fazer por mim. Eu não tô fazendo tudo que eu posso. Então é isso. Se a gente quer aliviar o estresse, a gente pode seguir essas dicas. São dicas que geralmente eu dou nos meus atendimentos e que eu dei uma palhinha aqui hoje pra você. E lembrando que então eu abri mais alguns horários com a condição especial de início de ano, pra quem quiser fazer as sessões, olhar para aquilo que realmente sente que precisa ser olhado, para que você possa começar o seu 2025 com todo o gás, com toda a energia e tendo a vida que você merece. Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.